Na noite dessa terça-feira, o Internacional entra em campo contra a equipe do Palmeiras pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil Sub-20. E nessa partida eu quero convidar vocês a observarem dois jogadores que podem ser peças importantes para o futuro do Internacional, em especial serem peças utilizadas na temporada de 2023. Atualmente, o elenco do Internacional conta com 2 laterais esquerdos de origem e 2 laterais direitos de origem. Se fala que esse número é pequeno, mas aqueles terceiros jogadores de cada posição também estão no Beira-Rio. Na verdade, não estão todo dia, estão no grupo de transição. E aqui eu falo sobre Alanis e Vinícius Rangel, agora numa dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui numa dupla. E nesse vídeo eu quero falar sobre laterais. E como aquele lema de lateral se faz em casa tem surtido algum tipo de efeito do Internacional. E como o Inter conseguiu reformular essa posição ao longo da temporada de 2022, tá? O Inter atualmente tem 2 laterais de cada lado no elenco. Laterais esquerdos, René e Tauolara. Laterais direitos, o titular, que é o Bustos, e o Everton, que foi contratado recentemente do Red Bull Bragantino. Esses 4, ao que tudo indica, serão mantidos para a temporada de 2023. O Tauolara é um dos jogadores mais vendáveis que o Internacional possui, por exemplo, no elenco. Tem apenas 18 anos de idade, passagens por seleções brasileiras sub-17, sub-20, é um cara de muito potencial de mercado no futebol europeu, tá? Mas ainda não assumiu um papel de protagonismo no Internacional, portanto deve ficar mais uma temporada. No mais, René, Bustos e o próprio Everton têm as suas permanências encaminhadas. Quando a gente pensa em montagem de grupo de jogadores, a gente sempre entende que 2 laterais de um lado é um número pequeno. Porque normalmente, quando um se machuca, tu precisa de um reserva. Então, tu precisa puxar um terceiro cara para essa posição. O que nos leva a entender, tá, mas o Inter vai contratar laterais para o ano que vem, já que tem apenas 2 de cada? E aí que eu te digo que não. Exatamente por 2 jogadores da base que ocupam exatamente o espaço que o Mano Menezes queria que os jogadores da base ocupassem. Esse espaço de terceira opção no elenco. O Mano sempre definiu, e eu me lembro da apresentação do Mano Menezes, onde ele explicou isso. É necessário ter um titular confirmado, um reserva, que pode ser um cara da base experimentado, ou pode ser alguém que tenha condições de assumir a vaga desse titular. E esse terceiro jogador, ele tem que ser alguém formado nas categorias de base do clube. Ele tem que ser alguém que o clube não tenha gasto para trazer ele e que possa lucrar dinheiro com ele para que ele vá se desenvolvendo e ocupe depois a segunda posição. E aí vem um outro terceiro e assim o Inter entra e o clube entra em uma sequência, um ciclo positivo de formação. E é isso que acontece nas laterais. O Inter, por exemplo, liberou o Paulo Vitor para o Vasco da Gama, contrato de empréstimo, depois ele volta, o Inter vai tentar negociar esse jogador que na interpretação do Inter não deu muito certo, tá? O Inter gastou 5 milhões de reais no Paulo Vitor, você sabe, eu particularmente sou um jogador, eu sou um cara que acredito no potencial desse jogador, mas é fato que ele não deu certo no Internacional. Liberou o Paulo Vitor, liberou o Moisés por empréstimo com uma opção de compra para o CSKA Moscou da Rússia. Na lateral direita, liberou o Heitor, aí trouxe o Everton porque entendeu que o lateral direito da base não estava pronto. Então o Inter fez um movimento para limpar um pouco a área nas laterais e abrir espaço para esses 2 jogadores que eu vou citar aqui, que são jogadores interessantes, titulares do time do Internacional Sub-20 e que estão constantemente trabalhando no CT Parque Gigante. Eles são do chamado grupo de transição, que é o grupo que joga pelo time Sub-20, mas treina frequentemente entre os profissionais. E eu quero falar do lateral direito Alanis. Eu já falei algumas vezes sobre ele aqui no canal. É um lateral direito que veio do Bahia, tá? Tem 19 anos de idade, muita força física para chegar ao fundo, bom cruzamento. Ele é um cara que tem algumas dificuldades defensivas, mas ele é um lateral direito mais ao estilo Rodinei, tá? De chegar à linha de fundo, de enfrentamento individual. E é tido como um bom valor para ser lapidado pelo Internacional. Ele vem trabalhando frequentemente no CT Parque Gigante e é um jogador que deverá ser utilizado na temporada de 2023. Por que não foi ainda?
a direção do Internacional e a comissão técnica do Internacional, através do Mano, em contato com o Julinho Camargo, em contato com outras pessoas importantes do departamento de futebol do Internacional, elas cogitaram a possibilidade de subir já o Alan Nis quando emprestaram o Heitor. Mas aí a análise feita foi a seguinte: o Alan Nis ele chegou nesse ano no Internacional. Antes ele estava no Bahia. Ele está inclusive emprestado ao Internacional, que precisa pagar uma pequena quantia para comprar o jogador em definitivo. E aí, como ele chegou agora, se optou por não subir e dar uma maturação para ele no time sub-20. Senão ele já estaria, muito provavelmente, no time principal. Então, o Inter vai trabalhar o Alan Nis para começar a utilizar ele na próxima temporada. E o outro, lateral esquerdo, é o Vinícius Rangel. Vinícius Rangel também tem 19 anos de idade. Ele foi formado, começou a base no Atlético Paranaense. Do Atlético Paranaense ele veio para o Internacional. E ele é um lateral esquerdo que já jogou como meia em algumas partidas do time sub-20, mais técnico, tá? Ele é mais, Kleber do que... quando eu uso Kleber como base é mais complicado. Ele é mais Kleber do que Bustos, deu para entender? Ele não é tanto cara de ir pro fundo, ele é um cara mais técnico, com bom cruzamento, bate bem na bola, tá? Não tanto de força física para chegar ao fundo. Mas é um lateral esquerdo que já foi citado recentemente pelo presidente Alessandro Barcelos em uma entrevista coletiva, treina frequentemente no CT Parque Gigante e também será aproveitado no ano de 2023 como esse terceiro cara da hierarquia. Inclusive, ele deve ter uma possibilidade maior de utilização do que o Alan Nis, porque o Alan Nis ainda tem na frente dele, por exemplo, o Igor Gomes, que é zagueiro, mas já atuou como lateral direito em 2 oportunidades, pelo menos, no time principal do Internacional. Então, o Inter está entendendo que lateral se faz em casa. Tem Bustos e René, que são os titulares. Tem o Everton, que veio exatamente por um buraco que tinha ali no elenco por causa que o Alan Nis chegou nesse ano. No mais, os laterais sim querem entrar em um ciclo de ser os laterais formados dentro do Internacional. E para ficar de olho neles, na noite dessa terça-feira, o Inter encara o Palmeiras no Allianz Parque pela Copa do Brasil Sub-20. Uma ótima oportunidade para você observar Alan Nis e Vinícius Rangel. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!